Nessa manhã, nós daremos sequência à série de pregações que temos ouvido nas cartas de João, e por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo João. O título geral da nossa série de pregações é A Verdadeira Comunhão. Hoje nós estaremos considerando a segunda carta de João e na semana que vem o Franklin encerra essa série com a exposição da terceira carta de João. A tradução que eu estou utilizando aqui é a Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar também no telão. A palavra de Deus nos diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam convosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos recebido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos de viva voz para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita mandam saudações. Nós estamos aqui diante de um dos documentos mais curtos do Novo Testamento, junto com a terceira carta de João, com o escrito de Filemon e de Judas. No grego, nós temos menos de 300 palavras que são registradas pelo apóstolo do amor ao escrever a sua segunda carta. Essa segunda carta é como uma espécie de resumo de todos os temas que o apóstolo tratou na sua primeira carta. O assunto mais amplo aqui de 2 João é a necessidade da permanência na verdade em meio à sedução dos falsos mestres. O assunto particular é a hospitalidade dispensada aos missionários que estão em viagem. João escreveu essa carta por volta do ano 90 depois de Cristo. Não se sabe ao certo a qual igreja ele está se dirigindo. Alguns dizem que é a igreja de Éfeso. O que se sabe é que essa carta é dirigida a alguma igreja localizada na região
da Ásia Menor. É sabido que nessa época o Império Romano já havia se consolidado, tanto em relação aos territórios conquistados, quanto no que se refere à disseminação da cultura helênica. As legiões do exército romano mantinham uma segurança jamais experimentada antes num mundo que era marcado por constantes guerras. Era o período chamado de Pax Romana, ou a paz romana. As grandes estradas que haviam sido construídas pelos romanos facilitavam a jornada dos viajantes e a língua grega era predominante em todo o império. A rápida propagação que nós tivemos do Evangelho no primeiro século se deve muito a essas vantagens. É esse período de tempo que é chamado pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas de a plenitude dos tempos. Era muito comum nessa época que os cristãos viajassem para efetivar negócios ou mesmo para fazer missões. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: onde eles ficariam hospedados enquanto eles estavam em trânsito nessas viagens? Obviamente, não existiam na época hotéis com boas instalações, nem aplicativos como o Airbnb que facilitasse aí a vida desses viajantes. As pensões antigas, as hospedagens, eram infestadas por pulgas e elas ficavam geralmente muito próximas às casas de prostituição, e até mesmo a profissão de estalajadeiro, ou seja, de dono de estalagem, de dono de hospedagem, não era muito bem vista na sociedade romana. Por esse motivo, era natural que aos cristãos em trânsito, aqueles que estivessem fazendo as suas viagens, fosse dada hospedagem pelos membros das igrejas locais. No Novo Testamento, nós temos muitos exemplos dessa hospitalidade. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi hospedado por Lídia, em Filipos, por Jason, em Tessalônica, por Gaio, em Corinto, por Felipe, em Cesareia, e por Minasson, em Jerusalém. Só que essa boa atitude que era esperada de todo cristão, uma atitude de ser hospitaleiro, ela também poderia ser alvo de muitos abusos. Isso porque não apenas os cristãos sinceros, não apenas os missionários genuínos, aqueles que detinham a palavra do Evangelho, estavam viajando o mundo afora. Haviam também os falsos mestres, dos quais o apóstolo João já nos havia advertido quando nós estudamos a sua primeira carta. A pergunta que se deve fazer é como que os cristãos devem agir com relação a esses falsos mestres. Será que o mesmo privilégio de hospitalidade que era dado aos cristãos em geral devia ser estendido também aos falsos mestres? E quais os prejuízos sofridos pela comunidade cristã que hospedava esses falsos mestres? Mais do que uma questão de mera hospitalidade, novamente o que estava em jogo aqui era a saúde da igreja, especialmente no que diz respeito à sua luta diária em permanecer na verdade. As falsas doutrinas acerca de Cristo, somadas ao mau procedimento dos falsos mestres, traziam efeitos devastadores para a comunidade cristã. Além de desviar muitos do Evangelho, esses falsos mestres eram conhecidos por tirar proveito dos cristãos que com boa vontade os recebiam e ajudavam.
Um documento muito importante dessa época, chamado Didaquê, trazia orientações bem específicas de como proceder no trato com esses homens maus. Eles deveriam ser julgados pela sua mensagem, pela sua motivação e pela maneira como eles lidavam com a comida, com o dinheiro e com o alojamento que eles recebiam. Com esses critérios bem estabelecidos, facilmente se distinguiria o falso do verdadeiro profeta, posto que o primeiro seria ávido por lucros desonestos e não se conformaria à doutrina apostólica, enquanto que o segundo teria como maior tesouro o testemunho de Cristo, fundamentado na verdade do Evangelho. Basicamente, nós podemos dividir essa segunda carta de João em 3 partes. Uma introdução que cobre os 3 primeiros versos, a mensagem principal do verso 4 ao verso 11 e a conclusão nos versos 12 e 13. Queria que você acompanhasse comigo logo nos primeiros versos. A palavra de Deus nos diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Logo no início da segunda carta de João, nós temos uma indicação a respeito da autoria dessa carta. O próprio apóstolo se chama de presbítero, que era uma designação que indicava tanto a sua idade quanto o seu ofício. A palavra, literalmente, presbítero, significa ancião, aquele que supervisiona o rebanho e que tem a responsabilidade de governar e de ensinar o seu povo. Os seus leitores identificariam com facilidade e reconheceriam a sua autoridade quando lessem essas primeiras palavras da segunda carta. Também aqui no início nós temos uma indicação a respeito da destinatária dessa carta, a senhora eleita e seus filhos. Embora alguns comentaristas acreditem que a carta foi dirigida a uma pessoa, é mais provável que a expressão senhora eleita signifique uma personificação em linguagem figurada de uma igreja local, a qual o presbítero João tivesse jurisdição e fosse reconhecido. Essa linguagem ela pode ter sido utilizada por João por uma questão de prudência, uma vez que nós estamos aqui numa época em que a igreja sofria grande perseguição, ou pode ser apenas uma adequação a um estilo de linguagem comum naquele tempo. Aliás, vale lembrar que essa personificação de coletividades é algo muito comum na Escritura como um todo. No Antigo Testamento, você deve lembrar que Israel é muitas vezes chamada de filha de Sião, de esposa, de mãe, de viúva. E no Novo Testamento, a igreja é chamada de a noiva de Cristo. Em todo caso, o que deve chamar a nossa atenção aqui nessa manhã é como João descreve o relacionamento que ele tem como presbítero com essa igreja, a quem eu amo na verdade. Se de um lado os hereges haviam comprometido a verdade com seus falsos ensinos, com sua postura orgulhosa e desamorosa, de outro, a relação do apóstolo com a igreja era permeada de amor por causa da verdade. Era a verdade que ligava João em amor a essa igreja, especialmente a verdade acerca de Cristo, em oposição às mentiras daqueles que negavam a encarnação do Filho de Deus. E é exatamente isso que torna a igreja tão bela. Nós nos amamos não por causa de afinidades, não por causa de compatibilidades,
não porque nós nos sentimos naturalmente atraídos uns pelos outros. Sabe por que nós nos amamos? A resposta do apóstolo João é: por causa da verdade, por causa de Cristo. É por isso que você pode sair nesse país que tem dimensões continentais, de norte a sul, de leste a oeste, e ainda assim ter a comunhão da igreja como se você estivesse na sua igreja local. Porque num país onde tem tantas diferenças culturais, onde nós temos pessoas com tantas diferenças sociais, com tantos sotaques diferentes, aquilo que nos une é o vínculo do amor e da verdade que está presente em Cristo. Diante dos desvios dos falsos mestres e da perseguição à igreja, Jesus prometeu aos seus discípulos que Ele mesmo seria o vínculo do amor que uniria a sua igreja espalhada por toda a face da terra. É precisamente isso que Jesus nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 29 e 30, quando Ele afirma: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Os hereges podem ter saído pelo mundo propagando os seus falsos ensinos, mas a igreja permanecerá de pé por causa da verdade. Enquanto a verdade estiver em nós, também durará o nosso amor uns pelos outros. Nós também devemos prestar atenção na saudação que o apóstolo do amor faz logo na sequência: que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam convosco em verdade e em amor. Graça é o favor imerecido de Deus, é a expressão do amor de Deus que nós não merecemos. Misericórdia é a benevolência de Deus ao não nos retribuir conforme o castigo que merecemos por causa dos nossos pecados. Paz é o restabelecimento da harmonia com Deus por intermédio de Cristo. Essas 3 palavras teológicas são caríssimas para a fé cristã. Por esse motivo, não zombe do seu irmão que tem o costume de usá-las nas suas saudações e nos seus cumprimentos. Por outro lado, se há alguém que as use por mera conveniência ou por comportamento aprendido, ensine-o o significado de cada uma delas à luz do Evangelho. É interessante perceber que para o apóstolo João, o homem Jesus é tanto o Messias quanto o Filho do Pai, e de ambos fluem para nós graça, misericórdia e paz, conquanto estejamos na verdade e no amor. A segunda parte dessa carta nos revela a sua mensagem principal, a permanência na verdade. Aqueles que conheceram a verdade também devem andar e permanecer nela. Acompanhe comigo no verso 4. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. João está nos mostrando que a prática da verdade é motivo de grande alegria. Uma das maiores alegrias
que um pastor tem no seu ministério é ver crentes trilhando o caminho da obediência crescente a Deus. Aliás, a função de um pastor é essa: é instruir o seu rebanho, é instruir aqueles que o ouvem, para que, com os parâmetros da palavra de Deus, com aquilo que é revelado a nós por Deus nas Escrituras, todos aqueles que recebem essa instrução sejam capacitados pelo Espírito Santo a trilhar um caminho de obediência. Fuja de líderes religiosos que não têm como foco do seu ministério a palavra de Deus, assim como também fuja daqueles líderes religiosos extremamente controladores e que querem fazer com que todos os passos que você tem que tomar sejam necessariamente conhecidos por eles. A tarefa de um pastor não é essa. A tarefa do pastor é dar as orientações para que você, mediante o crescimento que você tem na palavra de Deus, possa tomar boas decisões, decisões sábias, que revelam a sua compreensão e, de fato, a sua conversão genuína ao Evangelho de Cristo. Ainda que alguns houvessem se desviado e seguido o caminho dos falsos mestres, outros andavam na verdade. Isso revela para nós, ou nos lembra, uma das ênfases da teologia de João: verdade e obediência estão sempre unidas. Em outras palavras, nós não podemos ser ortodoxos de cabeça e hereges na conduta. A obediência do cristão é orientada pelo mandamento divino. O mandamento, ele está posto para nos proteger, para nos dar liberdade e para nos dar prazer. É por isso que o salmista afirma, no Salmo 119, verso 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Fé cristã não é obediência às tradições humanas, não é obediência aos novos e mirabolantes falsos ensinos daqueles que se dizem profetas, mas que negam a encarnação e a divindade do Filho. A fé cristã é obediência aos comandos da palavra de Deus. Fé cristã não é um salto no escuro, como diria Kierkegaard. A fé cristã é uma caminhada pela estrada luminosa da verdade. O apóstolo João continua escrevendo a partir do verso 5 e nos revelando que há um comportamento ético a ser seguido por aquele que obedece aos mandamentos de Deus. O andar em verdade implica em obediência demonstrada no amor. Versos 5 e 6, e agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos recebido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Ao mandamento de crer na verdade, é acrescentado o mandamento para amar. Como nós já vimos em 1 João, o mandamento do amor, ele procede da lei, mas em Cristo ele recebe uma nova amplitude e um novo exemplo. E é importante repetir aquilo que nós já estudamos na primeira carta de João: o amor, para o apóstolo do amor, não é uma emoção passageira, mas um ato da vontade. Nós provamos o nosso amor a Deus pela obediência aos mandamentos e o amor ao próximo pelo serviço uns aos outros. Até aqui a palavra de João foi permeada de amor,
Mas é interessante que você perceba que, a partir do verso 7, o nosso apóstolo, ele muda um pouco o seu tom. João chega agora à segunda parte da sua mensagem, advertindo acerca do cuidado que a igreja deve ter diante do erro. O apóstolo aqui faz uma transição dos crentes verdadeiros para os falsos mestres. Se de um lado a conduta cristã deveria ser de hospitalidade para com os mensageiros da verdade, de outro, o apóstolo João deseja que os falsos mestres não sejam acolhidos pela igreja. Veja o que ele diz no verso 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Embora o fato de que alguns cristãos estivessem vivendo de acordo com os mandamentos de Deus e fossem motivo de grande alegria para o presbítero, ele está profundamente inquieto porque muitos enganadores haviam saído mundo afora. A palavra enganador aqui se refere não apenas a uma pessoa que transmite ideias erradas, mas que faz outras cometerem erros. João não tem medo de identificar esse enganador com o próprio anticristo, aquele que se opõe à mensagem de Cristo, aquele que se opõe ao Evangelho e à própria pessoa revelada no Evangelho. O erro do falso profeta, como nós já dissemos antes, era negar a divindade e a encarnação de Jesus. Preste bem atenção o porquê isso é fundamental e por que negar a divindade e a humanidade de Cristo é um ataque aos fundamentos da fé cristã. Se Jesus Cristo não fosse Deus, ele jamais poderia nos salvar, porque na Escritura a prerrogativa da salvação é exclusiva de Deus. Por outro lado, se Jesus não fosse homem, ele não poderia se identificar conosco, nem morrer no nosso lugar, uma vez que aquilo que não é assumido não pode ser redimido. O Cristo intelectual dos gnósticos não era o redentor do pecador, aquele que entregou sua vida na cruz sangrenta, e por isso que você vê o apóstolo mudando o tom e falando de maneira bastante severa contra aqueles falsos mestres que estavam desviando pessoas da verdade e expoliando muitos cristãos. A plena divindade e a plena humanidade de Cristo são os pilares da verdade evangélica. Dessas verdades dependem todo o cristianismo. Daí a necessidade de cuidado. Acompanhe comigo no verso 8. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. O apóstolo deseja que os seus filhos na fé e que ele mesmo receba toda a recompensa. Aqui ele não está falando sobre ter ou perder a salvação, uma vez que a salvação é dádiva da graça, mas ele está falando a respeito da recompensa pelo serviço fiel, daquela alegria que ele e outras pessoas que eram membros da igreja poderiam desfrutar em ver o avanço do Evangelho naqueles primeiros dias da igreja primitiva. E os parâmetros para o reconhecimento e para o tratamento desses enganadores, eles estão postos de maneira muito clara aqui para nós. Acompanhe comigo do verso 9 ao verso 11. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho.
Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Além de negar a divindade e a humanidade de Cristo, os falsos mestres ofereceriam uma visão mais avançada do cristianismo. O seu discurso era um discurso progressista. Falavam de um conhecimento místico e esotérico que os crentes da Ásia Menor ainda não tinham. Falavam de experiências arrebatadoras que os crentes precisavam experimentar. Eles iam, como diz o apóstolo João, além da doutrina de Cristo, conforme revelada pelo próprio Filho de Deus e pelos seus apóstolos. Os enganadores tinham ido tão além na tentativa de oferecer um ensino superior que destruíam o verdadeiro cristianismo e não podiam, a partir da sua mensagem, ter uma comunhão verdadeira com Deus. As palavras de João aqui, elas são extremamente fortes. Aquele que vai além da doutrina de Cristo não tem Deus. Esses falsos mestres que viajavam pelos territórios romanos para espalhar seus falsos ensinamentos não deveriam ser alvos da hospitalidade cristã. Com esses enganadores, não há espaço para tolerância. Acolher o falso mestre é ser cúmplice das suas más obras e contribuir para a disseminação do erro e para a ruína das igrejas locais. Isso é uma advertência extremamente séria do apóstolo João. João conclui a sua carta fazendo uma transição da instrução que ele estava dando aos crentes para o desejo que ele, como apóstolo, tem de ter comunhão com eles. O apóstolo do amor, ele não deseja apenas instruir aqueles irmãos acerca dos falsos mestres e acerca dos evangelhos, mas ele quer estar com eles, ele quer vê-los face a face e ele quer conversar com eles de viva voz. Isso nos mostra que o cristianismo não é mera transmissão de conhecimento doutrinário, ainda que isso seja importante, mas sim relacionamento verdadeiro. Diferente dos falsos mestres, João tinha a expectativa de ser bem recebido por aquela comunidade que agora recebia essa carta das suas mãos. O último dos apóstolos vivos transmite à igreja destinatária da carta as saudações da igreja remetente. As últimas palavras que nós temos registradas aqui nos versos 12 e 13 são saudações de uma igreja eleita para outra igreja eleita. Os filhos da tua irmã eleita mandam saudações. Algumas aplicações rápidas para nós nessa manhã, a partir daquilo que nós meditamos na segunda carta de João. Em primeiro lugar, não seja tolerante com falsos mestres e seus falsos ensinos. Irmãos, a nossa vida aqui na terra é muito curta para a gente perder tempo com mensageiros que trazem outra mensagem diferente daquela que nós temos ouvido desde o princípio e daquela que nós podemos checar na Escritura. Talvez você seja aí acostumado a assistir diversos pregadores ou a ler diversos livros de teologia, mas muitas vezes sem o filtro necessário
para que você ocupe o seu pensamento e o seu tempo com aquilo que verdadeiramente procede de Deus. Muitas vezes nós somos tolerantes com relação a essas mensagens, porque nós achamos que há algum efeito espiritual, há alguma coisa a ser retirada dessas mensagens, mas o que o apóstolo João está nos ensinando aqui nessa manhã é não sermos tolerantes com falsos profetas. Nós devemos estabelecer limites, nós devemos dizer não a essa mensagem espúria que vai contra aquilo que a palavra de Deus nos revela. O apóstolo Paulo nos ensinou certa feita que, se possível, é necessário que nós tenhamos paz com todos, mas às vezes não é possível ter paz com todos, especialmente com aqueles que deturpam a palavra de Cristo. A tolerância, muitas vezes, ela revela a nossa falta de consideração pela verdade. Em segundo lugar, creia na verdade. Logo no início da segunda carta, nós vimos que aqueles que abraçaram as verdades do Evangelho eram aqueles que tinham uma fé viva, aqueles que haviam crido na mensagem de Cristo, tal como ele havia pregado e tal como seus apóstolos haviam ensinado. Parece que João está sendo aqui repetitivo, e talvez eu, como pregador nessa manhã, esteja sendo extremamente repetitivo em comparação àquilo que você já tem ouvido nas pregações passadas, mas é exatamente esse o propósito de João, ser repetitivo nessas questões, para que você tenha a oportunidade de avaliar se a sua fé é uma fé genuína. Aliás, esse é o motivo pelo qual as cartas de João são escritas, para que você tenha as provas necessárias que dão a certeza de que de fato você é um cristão. Mas não apenas creia na verdade, em terceiro lugar, ande na verdade. Não basta a ciência mental, não basta que você saiba a doutrina, não basta que você saiba conceituar aquilo que a teologia diz, ainda que isso seja muito importante para a saúde da sua fé. Mas é necessário também que você ande na verdade. Um dos meios de graça que Deus usa, domingo após domingo, para avivar a sua igreja, para dar orientação à sua igreja, é a pregação da palavra. E talvez você esteja aqui sentado nesse banco, ouvindo coisas que você já ouviu vez após vez. Não desperdice a palavra de Deus que está sendo pregada novamente a você. Talvez seja mais uma oportunidade que o próprio Senhor da palavra está dando para você, para que você volte atrás em decisões que tem tomado, para que você observe os parâmetros dos mandamentos de Deus, para que você de fato demonstre frutos de arrependimento, tal como é exigido pelo Evangelho. Ouça a orientação da palavra de Deus, ouça a orientação dos seus pastores e ande na verdade. Em terceiro lugar, não apenas creia, não apenas ande na verdade, mas sobretudo permaneça na verdade. Nós vamos ser tentados muitas vezes como cristãos por várias filosofias humanas, por várias propostas, até mesmo aquelas que se dizem cristãs, e que escondem aquilo que é o fundamento da nossa fé. Vez após vez, em meio ao sofrimento, você vai ser tentado a abandonar a sua fé, porque você é humano, porque você tem pecados, porque você é frágil. Mas hoje pela manhã,
o que essa carta de João quer nos lembrar é que nós devemos permanecer firmes na verdade, apesar de todos os ataques que nós venhamos a receber do mundo, dos desejos que estão no nosso coração, daquilo que nós almejamos para o nosso futuro. Creia, ande e permaneça na verdade. Não confunda a mentira com a verdade, não confunda o bem com o mal, e por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à igreja e por amor a si próprio, tenha uma posição radical com relação àquilo que a palavra de Deus te ensina nessa manhã. Que Deus Pai e que o Filho do Pai nos conceda a graça para que a gente possa viver todos esses mandamentos de maneira plena nas nossas vidas. Amém?